Olá pessoal, vindo aqui para a gente comentar ainda um pouco sobre a repercussão do 38º Exame de Ordem. Ainda está repercutindo e é sobre isso esse vídeo. Vem comigo. Demorei, mas cheguei, né, gente? Primeiro, uma justificativa. Me perdoem por essa ausência nesses momentos que, infelizmente, eram os que vocês mais precisavam de mim. Não consegui fazer a live de revisão, não consegui fazer a live no dia da prova. E agora sim, só agora, que eu tô conseguindo gravar o vídeo de correção da prova. Fiquei bem ruim, bem doente. Tive um quadro aí meio grave de sinusite, que eu fiquei sem voz, enfim. Hoje eu tô vindo aqui, então, primeiro só esclarecendo a minha ausência. Mas vamos lá. O que aconteceu nesse 38º exame? De novo, tivemos uma peça inédita. Mas esse não foi o problema. Nessa prova, aliás, gente, me desculpem, isso vai acontecer umas vezes durante o vídeo que eu não estou 100%. Mas, nesse exame específico, a gente não teve problemas com a prova em si. Não sei como vai ser a correção, mas em relação à prova, ao que foi cobrado, não vejo problema. Foi uma prova difícil? Foi uma prova difícil. Mas, dessa vez, ao contrário do que aconteceu no 37º exame, não tivemos errata, não tivemos enunciados dúbios, não tivemos erro no enunciado. Tivemos, sim, uma peça inédita. Mas, meu povo, peça inédita é direito da banca cobrar. E eu já venho falando isso com vocês, não é de hoje. Desde lá do 34º exame, eu me lembro que eu falava, olha, direito do trabalho vai mudar, a gente não vai ter mais o mito das 3 peças, que foi criado pela própria FGV. A própria FGV fez vocês acreditarem no mito das 3 peças, que em direito do trabalho só cai reclamação trabalhista, contestação e recurso ordinário. E de vez em quando, de tempos em tempo, a banca vem dar uma peça inédita para tirar vocês da zona do conforto. Mas a questão não é se a peça era inédita ou não. A questão é que desde o exame 34, a banca vem mudando a forma de fazer. Lembra lá daquela reclamação trabalhista do Heitor Agulhas? Quem fez vai lembrar. Era uma petição diferente, com teses diferentes, 3 danos, dano moral, dano estético, dano material, oriunda do mesmo fato, e a banca não tinha feito muito isso ainda. Depois veio um recurso ordinário, que ela cobrou uma tempestividade, que ela não cobrava, questões um pouco mais difíceis, e aí culminou no exame 36 com o mandado de segurança, uma peça inédita. E aí, surto coletivo, todo mundo, meu Deus, por que a banca cobrou o mandado de segurança, mandado de segurança, mandado de segurança? Foi o primeiro grande alerta, e eu falei com vocês, não, a banca não está errada de cobrar mandado de segurança. Tudo bem que não é uma peça muito das corriqueiras. Não é uma peça absurda. Não é uma peça que ninguém nunca faz. É uma peça que não é tão do dia a dia, mas é uma peça que pode ser cobrada e tem no curso para você estudar. Você não estudou? Ok. Mas a banca pode cobrar mandado de segurança. Podia cobrar. Aí vem no exame 37, todo mundo desesperado, usando todas as peças. Um lado bom. O lado ruim foi que vocês começaram a achar que havia outra peça inédita naquele desespero. Veio uma contestação que muitos acharam que era embargos de terceiro. Veio uma peça que a banca sempre cobrou, mas de uma forma de cobrar diferente. Propositalmente, sim. Propositalmente, ela está no direito dela estar. O que ela não poderia ter feito foi errado. Tudo aquilo que envolveu a prova, questões de erros no enunciado, tudo isso não. Mas a questão da prova, não tinha problema. E aí, voltou de novo o mito das 3 peças. Começa aquele monte de aposta. Que vai cair peça tal, que vai cair peça tal. E aí vem o agravo de petição. Que muitos sequer treinaram. Agora, a grande questão não é se você treinou ou não treinou. Porque eu percebi que muitas pessoas tiveram dificuldade de identificar a peça. Então, não é só o fato de não ter treinado o agravo de petição, como a gente falou em todas as aulas.
Nossa última aula foi sobre agravo de petição. A gente fez um monte de questões de agravo de petição, né? Exatamente para que você identificasse. Os nossos alunos nos cursos, tinha gente que brincava assim, nossa, mas toda aula de treinamento de questões tem uma resposta que é agravo de petição. Mas é porque eu sei que na fase de execução vocês estudam menos. Vocês não dão tanta atenção para a fase de execução. Então, uma forma que eu tenho para forçar vocês a verem é cobrando nas questões, cobrando nos simulados. Mas, gente, não existe peça que vocês tenham que deixar de estudar. Apostar suas fichas em uma peça só. Isso é um grande... Pode cair todas as peças. Quem me pergunta assim, que peça que você acha que vai cair? Não sei, qualquer uma que está prevista. Vocês cansaram de ver. Foi uma pena não ter feito a live, porque sempre na live todo mundo pergunta, que peça que vai cair? Que peça que vai cair? Que peça que vai cair? Sempre, sempre, sempre. Eu nunca. Talvez, na véspera eu chute, mas peça tá, do nada. O que não quer dizer que eu acertei, que é porque eu sabia. Não tem nada a ver. E eu tinha falado até com os meus alunos, nesse exame eu não vou nem arriscar. Porque vai que eu falo que é uma peça e o aluno na dúvida entre a que eu falei e a outra, ele escolhe a que eu falei porque eu falei. E não tem nada a ver. Gente, a grande dificuldade dessa prova, para alguns candidatos, não foi fazer agravo de petição. Foi identificar o agravo de petição. E por que essa deficiência na identificação do agravo de petição? Primeiro motivo, dia de prova. Tenho certeza que muitos de vocês, quando pegaram a prova com calma para analisar, perceberam, olha, tá claro, uma decisão na fase de execução que julgou embargo de execução. Não tem dúvida, não tem outra peça. Então a primeira explicação é dia da prova, nervosismo, e acontece mesmo, infelizmente acontece. Nesse caso, o que a gente precisa fazer? Talvez procurar uma ajuda psicológica, algo que possa suprir essa deficiência. Além disso, insegurança. Posso apostar, muita gente viu que era na fase de execução, começou a fazer agravo de petição, ou pensou em fazer agravo de petição e pensou, não, a banca não vai cobrar uma peça inédita agora, a banca vai cobrar um recurso ordinário. Não é agravo de petição, não é uma peça inédita agora. E aí começa a querer encaixar dentro do enunciado a peça que você achou que era. E tem uma terceira explicação. Realmente uma deficiência na identificação da peça. Isso a gente vai trabalhando ao longo. O importante é que agora, quem errou a peça, identifique onde foi a falha. Foi o nervosismo? Foi a insegurança? Ou realmente foi não saber? A dificuldade de não saber. Se foi insegurança, se foi o nervosismo, são outras questões. Agora, se você teve dificuldade de identificar a peça, talvez você precise reforçar essa questão de identificação de peça. A gente vai ter nos nossos cursos uma aula extra só de identificação de peça, até para o curso de treinamento de questões. Não é o foco, mas não adianta nada. Você ir super bem, você gabaritar as questões se você errar a peça. Se isso já aconteceu com você, você sabe muito bem o desgosto que é isso. Então, até para isso, vou disponibilizar essa aula também para todos os alunos de identificação de peça, porque eu percebi que existe uma deficiência. Mas por quê? É isso que você tem que se questionar. Por quê? Por que você não abandona de uma vez esse mito das 3 peças e se conforme em estudar todas as peças? Claro que você não vai treinar o agravo de petição como você treina o recurso ordinário. Você vai treinar muito mais o recurso ordinário do que o agravo de petição. Até porque o agravo de petição é um recurso. Mas desde que você entenda quando ele cabe, quando é cabível, para que ele serve, o que você pede, e identifica que é um recurso, você faz como um recurso ordinário. Você vai perder talvez 1 ou 2 décimozinhos ali em alguma coisinha ou outra que é diferente. Tese. Você está com dificuldade de identificar tese. Dificuldade na tese, muito provavelmente, é falta de estudo de direito material ou direito processual. Por quê? Quando você tem o conhecimento daquela questão, seja direito material processual, seja para responder as questões, seja para elaborar as teses, se você já tem aquele conhecimento, você tem uma noção do que responder.
Se você não tem, você vai ter que achar no índice emissivo ali na hora. Então, isso não é garantido. Então, talvez seja falta direito de sujeito material e direito processual. Porque segunda fase não é só fazer peça, não é só estudar peça. Tem que estudar direito material, tem que estudar direito processual. E eu não estou falando nenhuma novidade aqui. Acredito que, principalmente para os nossos alunos, eu repeti isso o curso inteiro. Não tem receita mágica. Tem trabalho, dedicação, esforço. Isso tem. É chato? É. É cansativo? Demais. Vou conseguir fazer todo o cronograma, fazer tudo? Talvez não. Mas você não pode apostar suas fichas numa peça só. A banca já mudou faz tempo. Você não pode insistir numa coisa do passado. Não é assim mais. Ah, então eu vou mudar de área. Tem certeza que isso é uma boa opção? Porque eu acredito que seja assim em todas as disciplinas. Mas quando você analisa uma outra disciplina, sem ser naquele momento que você está estudando está fazendo a prova ali, você vai ter uma outra visão. Então, mas a prova de direito civil foi muito mais fácil que o direito do trabalho. Pode até ter sido, um ano. No outro ano é outra disciplina. Mas quem está fazendo ali a prova daquela disciplina não está achando tão fácil não, viu? Você está achando fácil porque você olhou com calma, depois, já sabendo a resposta. Aí é muito mais fácil. Agora, para quem está lá sentado fazendo, não tem, a meu ver, uma disciplina que seja mais fácil ou mais difícil. Tem aquela que você se identifica mais, que você se dedica mais. Isso sim existe. Então, a questão de mudar de área não é procurar uma disciplina que seja que te falaram que é mais fácil. Eu sei que muita gente fez direito de trabalho porque falaram que era mais fácil. É igual fila de supermercado. Você acha que a sua fila tá lenta, você vai mudar de fila, a sua vai andar e a outra vai agarrar. Você não pode tratar a sua aprovação como fila de supermercado. De jeito nenhum. Então, o que você precisa pensar? Porque realmente é uma decisão a ser tomada, uma decisão muito pessoal. Mudar de área ou não. E quando que você muda de área? Na minha opinião, você muda de área se você fez direito de trabalho por acidente, tentou estudar e odeia e não suporta a matéria. Essa é a justificativa. Uma boa justificativa. Agora, porque direito do trabalho, a banca tá isso, a banca tá aquilo, a banca tá aquilo. Banca comete erro por todo lado. Dessa vez a gente não teve erro, não. Dessa vez a gente teve uma prova difícil. Mas principalmente difícil pela atitude de quem não se dedicou a estudar todas as peças. Porque, e a raiz disso, gente, no fundinho, lá no fundinho, é você querer adivinhar que peça que vai cair. Isso eu já cansei de falar como isso é prejudicial. Você não tem que imaginar que peça que vai cair. Você tem que estudar de forma comparada as peças. Porque isso que eu falei no último vídeo que eu consegui gravar, antes de ficar totalmente ruim, estuda as petições iniciais, estuda as petições, estuda os recursos, estuda a hipótese de cabimento, quando que cada um deles cabe, para que cada um deles serve. Assim você não erra nesse momento. Agora, se você errou, já foi. O que a gente tem que fazer agora? Entender o que a gente fez de errado, sabe? Não desistir jamais, como diria o profeta Raul Seixas, não diga que a vitória está perdida. Você consegue, mas tem que recalcular a rota. Tem que saber onde você errou, onde você falhou. Se você acertou a peça, tem esperança? Tem esperança? Tem. Você não sabe como vai ser a correção. A gente está muito acostumado a achar que a correção ela só vem prejudicando. Você sabe que tem muita correção que beneficia aluno? Ou se tem. Como eu faço análise de prova para ver se cabe recurso, eu vejo tanto erro da banca deixando de pontuar, quanto o erro da banca pontuando que não tem que ser pontuado. Isso ninguém reclama. Ninguém reclama da banca que foi boazinha lá na sua pontuação. Eu falo isso que na minha foi. Na minha foi. Então, espera para ver o resultado. E a partir daí, se deu errado, de novo, vê o que deu de errado. Mas eu tenho que voltar na primeira fase, eu quero desistir, não aguento mais. Você sabe o seu limite, mas eu te falo. O único responsável pela sua decisão é você. Você vai se deixar vencer pela FGV? Se você chegou até aqui, já se dedicou o que você se dedicou, tenta fazer diferente. O que faltou para conseguir a aprovação?
Mudar de área? Depende. Não é a solução. Em alguns casos, como eu falei, se você não se identifica com a matéria, pode até ser. Mas nesse exame, o que eu consigo perceber que foi mais prejudicial foi exatamente o fato dos alunos não se dedicarem ao estudo das peças como deveria. A querer adivinhar que ia ser uma peça. Porque foi na identificação. O que eu notei pelos comentários de candidatos foi a identificação do agravo de petição. A banca pode cobrar a peça que ela quiser, gente. Ela não tem que ficar cobrando reclamação, trabalhista, contestação e RO, não. Se você comparar esse agravo de petição, ele teve umas teses meio estranhas. Um pouco fora do comum. Inclusive, na aula de correção de peças, eu vou fazer alguns apontamentos, né? Que a gente vai trabalhar, até o próximo vídeo que eu vou gravar, alguns apontamentos sobre o espelho de correção, principalmente da peça, algumas teses ali que eu creio eu que a banca deveria colocar no espelho, mas não coloco a minha mão no fogo pela FGV, a gente tem que aguardar, certo? Era isso que eu tinha para falar com vocês. Primeiro também, né, justificar por que eu dei essa sumida, pode ter certeza que não foi de propósito, mas estamos junto aí, viu? Se você não se inscreveu no canal, se inscreve. O próximo vídeo é sobre a correção da peça e das questões. Como que você deveria, não só falando o que você deveria responder, mas mostrar a estrutura da peça, como deveria ser a peça, as teses, as respostas, né? Como a gente fez em todos os exames, com um pouquinho de atraso, mas esse vídeo vai sair agora. Espero no próximo vídeo, viu? Até lá!